Vamos entender um pouquinho o que significa Lei de Liberdade Econômica e o que é que isso tem a ver com os municípios brasileiros. Para isso, nós convidamos o Marcelo Faria, que é o CEO do Instituto Liberal de São Paulo. Marcelo, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Vamos falar um pouco sobre a Lei de Liberdade Econômica. Muito grato. Marcelo, o que é exatamente a Lei da Liberdade Econômica? Heródoto, a Lei de Liberdade Econômica é a lei número 13.874, de 20 de setembro de 2019, ou seja, temos aí praticamente 3 anos e meio da aprovação da lei, e ela foi aprovada no nível federal para aumentar a liberdade econômica do Brasil, nos rankings internacionais, por meio de uma série de alterações legislativas. Uma dessas alterações, que está lá no inciso 1º do artigo 3º, é a dispensa da necessidade de alvará, ou seja, permitir que atividades de baixo risco possam ter a sua atuação, né, seja abertura ou seja manutenção da empresa, sem a necessidade de um alvará, que acaba desburocratizando o processo, porque o alvará envolve uma série de órgãos, normalmente vigilância sanitária, meio ambiente, bombeiros, e quando esse alvará é dispensado, você acaba tendo menor burocracia, principalmente para o pequeno empreendedor, para ele abrir uma empresa e manter uma empresa e gerar empregos. Mas será que quer dizer que então a ausência de alvará é só para micro e pequena empresa? A verdade é para atividades de baixo risco, mas no Brasil nós temos hoje cerca de 99% das empresas são micro e pequenas empresas, então esse é principalmente o mais afetado pela burocracia brasileira, porque a empresa um pouco maior, ela tem uma estrutura melhor para lidar com a burocracia, enquanto o pequeno não. Muitas vezes ele fica na informalidade, inclusive, por medo de ter um alvará, de determinar uma determinada fiscalização ali da prefeitura, do governo estadual. Então a lei veio nesse sentido, entre outras coisas, para reduzir a burocracia, mas o que a gente trabalha no nosso projeto Liberdade para Trabalhar é principalmente a dispensa de alvarás. Compreendo. Agora, Marcelo, se tratando de uma legislação federal, os municípios já aderiram a isso ou não? Isso é um bom ponto, Heródoto. Apesar de existir a lei federal, dado o Pacto Federativo Brasileiro, os estados e os municípios também precisam aprovar uma lei de liberdade econômica, senão na prática ela não tem muita validade no nível de alvarás. Então nós temos hoje 14 estados que aprovaram a lei de liberdade econômica e 12 que não aprovaram ainda a lei de liberdade econômica, principalmente no Norte e Nordeste. E no nível dos municípios, nós estamos chegando aí no nosso mapeamento, que tem 4.320 municípios, nós estamos chegando a 800 municípios que aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, daí pouco mais de 18%, mas ainda tem um grande trabalho a ser feito, porque temos 82% dos municípios que ainda não aprovaram a Lei de Liberdade Econômica. Marcelo, qual é a principal resistência para que essa lei, o projeto da formar lei, vá para frente? Qual é a resistência? O que acontece, Heródoto, a gente tem visto que principalmente é uma questão de vontade política. A aprovação da lei pode ser feita também via decreto, então existem 2 formas de avançar a lei de liberdade econômica nos municípios e nos estados. Pode ser feito via projeto de lei, por meio do legislativo, ou o próprio executivo pode aprovar a lei por meio de um decreto regulamentando a lei no município ou no estado. A gente tem um exemplo, inclusive, do nosso projeto Liberdade para Trabalhar, que foi Boa Vista, que aprovou a Lei de Liberdade Econômica depois de participar do lançamento do projeto do Senado Federal e agora, recentemente, há 2 meses, aumentou o número de atividades dispensadas para 940 atividades dispensadas de alvará na cidade, na capital de estado. Então, muitas vezes é uma questão de vontade política, mas se o político local tem interesse em avançar a lei, normalmente ela avança. Agora, Marcelo, as grandes cidades brasileiras já aderiram? Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, aderiram já ou não? Nós temos grandes cidades brasileiras que aderiram, a maior parte das capitais aderiu, mas nós temos algumas capitais que ainda não aderiram à lei. Então, quem quiser, inclusive, acessar todas as informações que eu estou falando, está lá no site do projeto, né, que é o liberdadeparatrabalhar.com.br. Então, nós temos 81% das capitais que aderiram à lei, mas faltam Belo Horizonte,
Campo Grande, Goiânia, Rio Branco e São Luís. Essas 5 capitais ainda não aderiram à lei. E fora isso, nós temos grandes cidades com mais de 1 milhão de habitantes que não aderiram à lei. Então, além de Belo Horizonte e Goiânia, que são cidades capitais com mais de 1 milhão de habitantes que não aderiram à lei, também temos Guarulhos, São Gonçalo e São Luís. Então, são as principais cidades do país que ainda não aprovaram uma lei de liberdade econômica. Mas será que os prefeitos e vereadores locais temem perder poder, pensando as pessoas de um alvará? Aí você vai ter que ir na prefeitura, você vai ter que contratar um despachante, vai ter que contratar um advogado, é ou não é? Aí tem aquele monte de carimbo, aí você vai lá no cartório para reconhecer a firma, é ou não é? E reconhece, e aí aquele monte de papel, aquela maçaroca vai aumentando, aí o cara quer saber de uma coisa, eu não vou abrir essa pizzaria coisa nenhuma, vamos embora. Exatamente. Inclusive, a gente ouviu, nesse projeto nós fazemos alguns eventos estaduais, inclusive terá um evento do projeto hoje em Minas Gerais, e nós ouvimos de uma pessoa influente em Sergipe, no lançamento do projeto lá, exatamente isso, né? Ele falou pra gente, olha, essa lei é muito boa, a lei é muito interessante, mas aqui no interior de Sergipe não vai andar, porque isso tira o micropoder do prefeito e do vereador, exatamente como você bem falou, Heródoto, de, eu preciso aprovar uma empresa, não, mas veja bem, tem que passar aqui pelo órgão, tem que falar com o vereador, tem que falar com o secretário, lembrando que o Brasil é um país com mais de 5.500 municípios, então a lógica de cada município é bem diferente, principalmente no município pequeno, a proximidade com o poder local, político, é muito maior, então esse micropoder de liberar, e não só liberar, mas manter, porque o alvará também é importante para manter a empresa funcionando, ela acaba realmente perdendo esse micropoder quando há dispensa de alvará, ou seja, você não precisa mais do alvará para exercer atividade empreendedora, seja iniciar a empresa ou continuar a empresa. Então, de fato, Heródoto, a gente já ouviu de algumas pessoas que a gente falou, que existe essa resistência algumas vezes por causa desse medo de perder um micropoder. Mas a lei tem avançado, nosso trabalho é para justamente avançar a lei em cada vez mais estados e municípios. Ok. Marcelo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto, bom dia a todos. E, de novo, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o projeto, liberdadeparatrabalhar.com.br, inclusive tem modelos de lei, de decreto, fique à vontade para acessar e ajude. Se a sua cidade ainda não aprovou, existe lá a lista de todas as cidades que aprovaram e não aprovaram, entre em contato conosco e nos ajude a avançar a lei pelo país. Obrigado a todos. Bem, nós queríamos então agradecer a sua participação, sua gentileza aqui conosco. E você ouviu a entrevista. Qual é a sua opinião sobre isso aqui? Deve ou não deve ter essa lei de liberdade econômica? Qual é? Tem alvará, é para microempresa, hein? Uma pizzaria, por exemplo, uma lojinha que faz chave, um chaveiro. Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Deve ou não deve? Né? Logicamente, você faz uma avaliação em cima daquilo que foi feito, a gente aprendeu aqui com o nosso entrevistado.